Olá, meu nome é Simone, sou médica nefrologista e hoje eu vou falar sobre terapia renal de substituição. Quando é que ela é indicada? A terapia renal de substituição ela é indicada no último estágio da doença renal crônica, o estágio 5, quando o paciente tem uma filtração inferior a 15 ml por minuto. E quais são os tipos de terapia renal de substituição? Nós temos a hemodiálise e a diálise peritoneal. E qual é a diferença entre hemodiálise e diálise peritoneal? A hemodiálise é a filtração direta do sangue. Então, o sangue do paciente sai, passa por um filtro que nós chamamos de capilar, que remove as impurezas e o sangue retorna para o paciente. Enquanto que a diálise peritoneal, o filtro é a própria membrana que nós temos no abdômen, né? A bolsa peritoneal, a membrana da bolsa peritoneal. A nossa bolsa peritoneal, ela é cheia de vasinhos na sua superfície. Então, quando a gente coloca líquido dentro dessa cavidade peritoneal, né, que é o líquido de solução de diálise peritoneal, as impurezas do sangue saem dos vasos e vão para esse líquido. E a gente faz essas trocas várias vezes ao dia. E o que é melhor? Hemodiálise ou diálise peritoneal? São iguais. São iguais em termos de eficácia, só que cada qual apresenta vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens da hemodiálise? A hemodiálise faz uma remoção mais rápida das impurezas. Você não precisa se preocupar com o cuidado. A própria equipe de saúde assume o cuidado do paciente. Então, você simplesmente frequenta a clínica de hemodiálise às 3, 4 vezes por semana e todo o cuidado é assumido pela equipe. E outra vantagem é que se o paciente tiver uma fístula, que é o melhor acesso para a hemodiálise, você não precisa de nenhum dispositivo para realizar o método. Então, você fica livre de catéteres. Quais são as vantagens da diálise peritoneal? A diálise peritoneal você faz em casa, então você não precisa se deslocar para a clínica. Outra vantagem, você tem mais autonomia para viajar, então você não precisa pedir vaga em trânsito para você viajar e pedir vaga para fazer diálise no período que você está fora, numa clínica de diálise no lugar de destino. Você leva as bolsas de diálise peritoneal, então você tem mais autonomia. Outra vantagem é que preserva mais a quantidade de urina, porque com o tempo de hemodiálise vai reduzindo a quantidade de urina que o paciente tem, enquanto que a diálise peritoneal, a quantidade de urina é preservada por mais tempo. Quais são as desvantagens de cada? A hemodiálise, por exemplo, a hemodiálise tem como desvantagem essa necessidade de frequentar a clínica 3 vezes por semana, de que você não tem essa autonomia, né, de viajar sem uma programação prévia, de solicitar a vaga de hemodiálise no local de destino. Outra desvantagem da hemodiálise em relação à sobrecarga cardíaca, porque como você tira às vezes muito líquido num curto espaço de tempo, você faz uma sobrecarga cardíaca maior. Quais são as desvantagens da diálise peritoneal? Você tem que ter um autocuidado muito grande. Tá certo? Então, você tem que saber a hora de desligar a máquina, saber contar a ultrafiltração, né? Então, precisa de um cuidado, de uma observação maior. Outra desvantagem é a necessidade obrigatória de um catéter. Não tem fístula de diálise peritoneal. Então, precisa do TENCOF, que é o catéter de diálise peritoneal, tá certo? E outra desvantagem é que é uma remoção das impurezas de forma mais lenta e precisa de ajuste do domicílio. Precisa que o cômodo que o paciente faz a diálise peritoneal, ele tenha forro para não cair pó de telha nas bolsas de diálise peritoneal e aumente o risco de infecção, a conhecida peritonite. Então, é importante saber cada técnica de terapia renal de substituição para que o paciente faça a escolha de qual é o método que mais convém, que mais se ajusta à sua rotina, sem uma relação de superioridade de um ou de outro. É com muita tristeza que às vezes o paciente não sabe que poderia escolher um dos dois quando é indicada a terapia renal de substituição. Acha que obrigatoriamente tem que fazer hemodiálise e só vai para diálise peritoneal ou quando é falência de acesso ou quando é alto risco cardíaco. Isso não é verdade. A diálise peritoneal ela pode ser a primeira técnica, sim, adotada pelo paciente. Então, a explicação, o acompanhamento precoce com a nefrologia para preparar o paciente faz a diferença, porque ele tem autonomia, né, através do conhecimento de escolher qual é o método que mais se adapta à sua rotina. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um abraço!